aconselhamento do Ministério Público, de pronto eu atendo, porque o Dr. Bertrand Fora passou à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, um órgão administrativamente muito maior do que a Prefeitura de Piancó, então ele tem total experiência administrativa, muito mais do que eu, para aconselhar e muitas das vezes mostrar o caminho e as direções a seguir. Então fico muito feliz e muito satisfeito por poder ser prefeito de Piancó em um tempo onde as instituições trabalham em harmonia para poder crescer e desenvolver a nossa cidade. É fato que existem muitas dificuldades, é fato que a gente já tem uma posição geográfica desprivilegiada, que o nosso clima muitas das vezes não ajuda, mas a gente tem avançado muito. A Prefeitura de Piancó tem conseguido muita coisa, a construção de cemitério, o calçamento do Santo Antônio do Campo Novo, a sede nova do SAMU, o trator de esteira D6 que tanto beneficia a zona rural, corte de terra, as estradas, 2 skins novas para a saúde, 3 ambulâncias sanitárias, renovação completa da frota do SAMU com 5 ambulâncias, a nova sede administrativa da Prefeitura, nova sede do CEL, construção da creche, 2 salas de loteria, enfim, carro de conselho tutelar, reforma da praça. Se eu for alencar que são muitas obras que todas acontecem nesse instante, todas acontecem nesse momento. Então fico feliz em poder capitanear esse processo, ser o representante de vocês, foi para isso que vocês escolheram, foi para isso que a gente se propôs, e acredito que o fato principal dessa audiência hoje, Dr. Daniel Veloso, era para tratarmos de políticas públicas. Perdão se as políticas partidárias, alguns momentos tomaram a frente desse momento, dessa audiência tão bonita. Não será isso que vai tirar o brilho. O senhor sairá de Piancó com ótima impressão da nossa cidade, a população participou ativamente e cumpriu o seu papel. É porque a mudança de mentalidade ela vem acontecendo aos poucos, não é do dia para a noite, não é todo mundo que tem o espírito público e de civilidade. E responder alguns questionamentos, agradecer as colocações positivas da gestão, agradecer as reivindicações construtivas, porque a gente vive num constante aprendizado. É preciso que, e é bom para a gestão que se aponte os erros, que se aponte as falhas, porque são em cima dos erros e das falhas que a gente cresce, é vendo o que está errado que a gente vai lá, corrige e faz melhor. O trabalho da oposição é salutar para impulsionar a situação a trabalhar, a se reinventar, a se superar. Então agradeço também o trabalho da oposição e responder alguns questionamentos com relação à questão da lei das licitações. Essa lei, ela, se for aprovada nessa casa e chegar ao Executivo, será de pronto sancionada por mim, mas não há necessidade, porque a gente já tem uma lei estadual que prevê e que obriga a obrigatoriedade de gravação das licitações, da forma que foi falado aqui. O município de Piancó não será diferente, vai cumprir integralmente o que determina a lei. Com relação ao processo seletivo, foi uma recomendação do Ministério Público, de um órgão de controle, e recomendações judiciais, decisões judiciais, não se discute, se cumpre. A Justiça decide, encaminha e a gente executa, porque eu sou um prefeito que respeito as leis, que cumpro as leis. Tenho orgulho de minhas contas do ano 2017 terem sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, quebrando um jejum de 12 anos de contas reprovadas no município de Piancó. Tenho um relatório das contas de 2018 pela aprovação mais uma vez, e fico feliz de saber que o órgão de controle, exemplo do Tribunal de Contas do Estado, reconhece o trabalho desenvolvido à frente da nossa cidade. Respondendo mais alguns questionamentos do presidente do Sindicato da Saúde, que removíamos os servidores para poder dar vaga a servidores comissionados. Talvez você não entenda bem a lógica nem a estrutura organizacional de uma administração, mas não é assim que funciona. Eu não posso simplesmente tirar um efetivo e colocar um comissionado. Os comissionados são previstos em lei por cargos, os efetivos têm o seu direito de trabalhar e elaborar no seu local de trabalho sem nenhuma interferência do Executivo. Respondendo também às indagações com relação aos professores, o município de Piancó paga integralmente o piso salarial dos professores e pagou o terço de férias em uma única parcela, então estamos em dia com a classe dos professores, pagamos sim o piso salarial e o terço de férias em uma única parcela. Motivo esse que também serve de orgulho para nós, porque é a valorização de uma classe tão importante. Não tem muito doutor aqui, doutor Bertrand, doutor Daniel Veloso, que não tenha passado por uma sala de aula, que não tenha sido ensinado por um professor, que não tenha recebido uma lição, uma história, que não guarde em sua memória os ensinamentos que levam para a vida toda, não só da escola, mas de faculdade, de curso de pós-graduações, enfim. A classe não a mais importante, uma das mais importantes é a classe dos professores, é uma classe que precisa se ter um olhar especial, e aqui em Piancó a gente tem esse olhar. Fico feliz em poder também cumprir com as obrigações com a classe dos professores.
No mais, agradecer a presença de todos vocês, dizer que essa audiência foi muito exitosa, que foi muito bonita, foi uma audiência brilhante, a casa lotada. Tenho certeza que o Dr. Doriel Veloso levará em sua memória um bom retrato de Piancó, um povo acolhedor, um povo dinâmico, que participa, que interage, e isso é bom. É para isso que o ouvidor sai do seu canto e vai buscar nas comarcas, nas cidades, ouvir a participação popular para nortear os trabalhos do Ministério Público, para melhor aplicar as energias e os recursos do Ministério Público, e pedir a todos vocês: Piancó, eu estou representante de Piancó, Piancó é a nossa cidade, é a nossa comunidade, Piancó é de todos vocês, é dos vereadores de situação, é dos vereadores de oposição, Antônio Dantas, vice-prefeito, ao Ministério Público, Poder Judiciário, pastores, enfim, todas as entidades, os sindicatos, todas as entidades que aqui se encontram, para darmos as mãos, superarmos as dificuldades existentes no nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, que não é diferente, para poder vencermos, transpor esse obstáculo. O ano de 2019 não é ano de política, é um ano de trabalho. Vamos deixar a política para a hora certa, vamos se unir em torno de Piancó. É disso que a gente precisa, resgatar nosso orgulho, nosso respeito e nossa dignidade, e é para isso que me propus. Portanto, convido a todos vocês que a gente possa manter essa mesma linha dessa audiência pública, com a mesma energia, trabalhando em prol do nosso Piancó, e que Deus nos abençoe e dê discernimento para continuarmos firmes nessa luta, lutando sempre para beneficiar toda a população da nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês. O Ministério Público agradece pela participação. Nós agradecemos pela presença, já o dissemos aqui, do Dr. Bertrand Asfora. Ele é o representante do Ministério Público nesta comarca. Temos também o José Clementino, o José Leonardo Clementino, que por motivo justo ele se apresentou diante de mim, ele não pôde se fazer presente. Não poderia deixar de facultar uma oportunidade, abrir uma janela para que possa haver uma manifestação, caso assim seja do seu desejo, que o processo de interlocução com o promotor de justiça venha a posteriori. Ele não tem a obrigação de se manifestar, mas ele é quem avalia se deve, se não deve se manifestar. O doutor Bertrand fica inteiramente a pessoa. Bem, em primeiro lugar, cumprimento do Dr. Doriel, essa referência ímpar do Ministério Público paraibano brasileiro, um homem que já ocupou todos os cargos do Ministério Público, praticamente, e saibam todos que o Dr. Doriel é uma das boas vaidades do Ministério Público da Paraíba, na Paraíba, e que é exemplo para o Brasil inteiro. O Daniel sempre foi e sempre será uma referência do Ministério Público brasileiro. Então, o cumprimento, e na proporção que o cumprimento, doutor Daniel, eu agradeço a todos que aqui vieram pelo atendimento ao convite. Aos prefeitos que aqui se encontram, ao prefeito Daniel Piancó, ao prefeito de Emas, Madruga, ao prefeito de Garaci, ao prefeito Diogo, ao prefeito de Santana, São Paulo, Dedé. Agradeço de forma muito especial e escolhida ao presidente da Câmara Municipal de Piancó, José Luiz da Silva Filho, por nos receber aqui as portas da Câmara Municipal e receber o Ministério Público, ao Vitorino, o órgão de execução de Piancó. Quero agradecer também de forma muito especial aos representantes da OAB, obrigado, doutor Segundo, pela presença, doutor Marcílio, enfim, a todos, como eu disse no início, que atenderam o convite para Piancó falar o que tem no coração e para que a ouvidoria possa ouvir, objetivar os relatórios e fazer os devidos encaminhamentos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, as referências positivas, não do Ministério Público especificamente de Piancó,
mas o Ministério Público da Paraíba, que acredito na unicidade de pensamento do Ministério Público brasileiro. E agradeço muito mesmo ao nosso humilde trabalho nesse período que estamos por aqui, colocando em prática um dos pontos importantes, inclusive recomendados pelas instâncias superiores, que é a questão da mediação como prática de resolução dos conflitos. Essa é uma política nacional do Ministério Público, com órgãos criados nas estruturas internas, buscando, antes da judicialização, a solução consensuada, acordada, construída por todas as partes através da mediação. E acho que, basicamente, a única crítica, e que é positiva, aqui também nós agradecemos, na mesma proporção que fizemos em relação aos elogios, é basicamente a celeridade dos nossos procedimentos. Mesmo sabendo que nós temos mais de 7 municípios, né, são 2 promotorias, Piancó e Santana dos Garrotes, que foi absorvida pela promotoria, ou seja, são 8 municípios, acho que é isso, né? 7, mas tem Nova Lima também, né? Enfim, 7 ou 8 municípios com 2 promotores. Claro que a nossa estrutura não é ideal, apesar do esforço do Dr. Serafo, o atual Procurador-Geral de Justiça, tem feito, a colocação dos assessores, a nomeação dos concursados, mas essa estrutura, todos nós sabemos que tem um mínimo de experiência e bom senso, né, em gestão pública, sabe da dificuldade da estrutura para atender a demanda. E nós temos, além de todas as questões do ambiente administrativo desses procedimentos, nós temos também a demanda judicial, que não é uma demanda simples. Mas eu faço aqui o reconhecimento público ao trabalho da equipe técnica do Ministério Público, da assessoria e dos servidores que se dedicam, além do horário normal do expediente, levam os problemas para casa, conversando muito, às vezes até final de semana, dando encaminhamentos pelos procedimentos no final de semana, sem receber nenhum centavo a mais, apenas no Doriel receber o que há de melhor e mais translúcido de pagamento, que é o retorno à sociedade que nós recebemos do Estado. Então, o reconhecimento público. Claro, por óbvio, que o tempo do Ministério Público não é o tempo da política partidária. O tempo do Ministério Público é regulado por toda a legislação através dos procedimentos administrativos. Nós fazemos um esforço enorme para cumprir de forma muito rigorosa esses prazos que a legislação nos faculta. E muito menos cabe ao Ministério Público, com todo respeito, e olha que respeito muito a atividade político-partidária, os representantes da sociedade, os representantes e presidentes da entidade de classe, recebem de forma indistinta, recebendo, né, eu e o doutor Leonardo, a todos, né, afinal de contas, recebemos a cidadania, nutrimos profundo respeito por aqueles que estão investidos em cargos públicos e ou não, né, mas o tempo do Ministério Público não é o tempo da política partidária. O nosso tempo é o tempo do cumprimento dos nossos prazos e da construção, né, do nosso entendimento em relação ao assunto. Então, mas o sentimento não é outro, a não ser de agradecer. Agradecer esse plenário cheio, inclusive, só um minutinho, se eu só terminar, agradeço. Trazendo Dr. Noriel, acredito, uma das mais dinâmicas audiências que Vossa Excelência já participou. Mas isso é fruto do prestígio, não de uma atuação de 2 promotores no Romário. Eu acho que isso é construído com respeito ao Ministério Público brasileiro, né? Pelo trabalho que todos nós desempenhamos do Brasil inteiro e que, com certeza, não será diminuído por qualquer sentimento que não seja o melhor e o mais sintonizado com as maiores aspirações dos princípios constitucionais, que esses princípios são vinculados natural e necessariamente ao bem comum. Então, eu queria só e tão somente agradecer e dizer que continuamos sempre de portas abertas para recebermos a todos de forma distinta. Afinal de contas, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa vocação de atender bem o povo e ver que, dentro do possível razoável, com bom senso, com compromisso com a legislação, possamos todos juntos
e incluindo o papel do Ministério Público, transformar toda a realidade do nosso povo brasileiro, nordestino e especificamente sertanejo. É uma alegria enorme estar de volta. É como se terminar a missão no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, estava dizendo isso a doutor Daniel, e aí ele disse, mas Bertrand, você teve aqui há 20 anos atrás, né? É interessante, a vida tem dessas coisas e a gente vai, doutor Daniel, para onde a gente escolhe e às vezes a vida nos dá o melhor abraço. E esse melhor abraço da vida eu recebi aqui em Piantão. Muito obrigado. Agradeço pela sua participação e manifestação, doutor Bertrand. Nós somos presos a normativos. Nós, para chegarmos aqui, primeiramente tivemos de anunciar a nossa chegada de maneira oficial pelo órgão oficial do Ministério Público, o Diário Eletrônico do Ministério Público, publicamos o edital. O que tivemos hoje aqui? O que tivemos hoje aqui foi a excelência da participação, do processo participativo democrático. O processo democrático participativo que é de todos os dias e de todas as horas. O propósito da vinda de um ouvidor é para realçar exata e precisamente isso, o valor que cada cidadão tem, o valor que cada cidadão tem, a possibilidade de participar, deixar para trás a inércia, pois é melhor participar. E os veículos para essa participação estão aí à disposição de todos. A ouvidoria do Ministério Público, já o disse, está à disposição para receber manifestações. Os canais são aqueles que já anunciamos. O nosso e-mail, o nosso formulário eletrônico, ou mesmo de forma presencial, com uma audiência que se queira pedir ao ouvidor, o ouvidor está à disposição para consentir que isso aconteça. Eu estou muito feliz diante de uma prova exuberante de cidadania e de participação que os senhores e as senhoras piancoenses deram e demonstraram nesta manhã de hoje, de 11 de julho de 2019. E na condição de ouvidor, eu quero parabenizar a todos. E finalmente, como disse inicialmente que agradecia, eu quero terminar agradecendo e declarando encerrados os trabalhos desta audiência.